TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Janela do Céu iniciando. Hoje minha convidada é a Neiva Pereira, lá de Faxinal, Paraná. Ela vai contar um pouquinho para nós hoje a experiência dela, como que ela conheceu o Senhor, o que ela estava vivendo antes de chegar até Cristo. Tudo certo, Neiva? Boa noite, irmã. Boa noite a todos que estão acessando e vão acessar essa programação. Que o Senhor abençoe a todos. Neiva, começa contando pra gente o que tu estava vivendo quando encontrou o Senhor. Quando eu encontrei o Senhor, eu estava vivendo uma vida assim, só pensava em diversão, em festas, bebedeira, sabe? E uma vida totalmente diferente, uma vida atribulada mesmo que eu tinha. Agora eu vejo que vida que eu tinha, né? Aí eu gostava muito de frequentar esses lugares, cartomante, essas coisas, me chamava atenção muito, sabe? Uhum. Uma vez eu fui numa cartomante, ela falou, vai vir uma médium aqui, e tudo que ela fala dá certinho, você vai lá. Eu fui lá, irmã, aquilo ali foi o que mudou minha vida, assim, e a partir daquilo ali tirou minha paz. Uhum. Porque ela falava assim, ó, você vai ter um acidente, mas um acidente tão feio, mas tão feio, ela não falava que eu ia morrer, mas ela queria dizer, sabe? Tão feio, cheio de curva, e aquilo ali, eu fiquei esquentando a cabeça. Depois eu estava com mais duas amigas junto. A hora que eu saí dali, eu falei assim, pois agora nós vamos em outra lá para ver se vai confirmar essa história. Aí nós procurando outra cartomante, que ela tinha ido embora, mas ela tinha uma parente que morava, que também via essas coisas. Aí eu peguei e fui lá. Quando eu tô procurando essa casa, parei num lugar, minhas duas amigas junto, e paramos nesse lugar. Uma mulher que estava lá dentro falou assim, ó, Deus está mandando orar por vocês. Daí eu pensei assim, nem que nós não vamos, depois nós vamos lá, vamos ouvir a oração dela, depois nós vamos lá. Aí quando nós fomos ouvir a oração dessa mulher, Deus falou tudo, Deus usou ela, falou tudo que estava se passando na minha vida e falou, tipo assim, que do acidente, mas falou que estava aumentando meus dias. Daí Deus usou muito essa mulher para falar comigo. Uhum. Daí eu saí dali. Quando tu buscava, assim, essas coisas, o que tu esperava encontrar, assim? Tu queria encontrar Deus ou tu queria uma resposta para aquilo que tu estava vivendo? Eu sempre fui curiosa para saber o amanhã, sabe? Uhum. Sempre eu queria saber como que vai ser amanhã. Então eu ia nessa mulher que lia carta, eu era viciada nela, eu ia quase todo dia lá, como se ela fosse uma psicóloga, sabe? Uhum. Eu ia todos os dias escutar essa mulher. Então aí eu era uma vendedora e eu sempre tinha que passar por essas ruas cheias de curva que essa mulher falou. E daí eu tinha que ir lá receber as coisas, não achava ninguém bem comigo, porque as minhas amigas estavam junto e ouviram tudo aquilo, aí eu fiquei sem companhia para ir junto. Aí eu fiquei os dias sem ir, daí eu falei assim, bom, agora já que essa mulher falou tudo de Deus, agora vamos confirmar na outra mulher de Deus que tem lá embaixo, que aquela mulher ela vai atender nós. Chegamos lá, a mulher falou assim, ó, meu marido está doente, eu não estou atendendo mais. Eu vou atender vocês. Olhou para mim e falou, Deus está aumentando teus dias. Falou desse jeito para mim, sabe? Uhum. Daí eu acreditei. Depois daquele dia, eu não fui mais atrás dessas coisas. Daí eu via todo dia, eu via essa mulher de Deus, porque eu sentia paz para ela falar comigo. Ela falava coisas boas para mim, que eu gostava daquilo. Daí eu falei assim, então já que estou ouvindo as coisas de Deus, vou começar a ler a palavra. Daí a mulher falou, você tem que ir numa igreja, você tem que receber Jesus. Daí eu fiquei procurando uma igreja, daí fui numa igreja, fiquei 15 anos na igreja. Daí deixei todas essas coisas, aí comecei a ler a Bíblia,
E ali eu senti vontade. Deus tirou a cerveja que eu tinha que tomar todo dia. Deus tirou, eu chegava a derrubar as latinhas da mão, assim, sabe? Coisa Uhum. que nunca acontecia, acontecia e eu via que era a mão de Deus mesmo. Eu falei, Deus não quer que eu beba, eu não vou beber mais. Aí, lá uns dias, eu falei, já que estou sem beber, eu vou parar de fumar também. Parei de fumar. Ali fui ler na Bíblia, eu li a Bíblia 6 vezes, eu li a Bíblia, do começo ao fim. Uhum. E Deus foi mudando a minha vida. Deus foi mudando a minha vida, Deus foi trazendo toda a minha família, e eu fui sentindo paz, sabe? Aquelas inquietações que eu tinha, acabou. Então, daí, há uns 8 anos atrás, eu conheci essa igreja, porque eu estava numa igreja denominacional, mas acontece que, sabe quando você vai no culto e você vem em casa, você fica procurando na internet, porque a palavra que você ouve não tá te saciando, Sim. você quer mais e mais. Mas quando eu encontrei a igreja do Senhor Jesus Cristo, eu falei, aqui é meu lugar, porque eu E como estava que lá foi e eu esse ficava encontro? orando. Então, eu estava lá, eu ficava orando para Deus preparar uma igreja para mim ir. Porque se eu saísse da minha igreja, meu marido entrou depois de mim. Eu falei, se eu sair, arrisca ele ter saído da fé, né? Uhum. Parar de seguir a igreja. Então, eu não posso, tem que esperar Deus preparar. Aí, nesse meio tempo, foram acontecendo as coisas, minha filha se casou, o marido dela se tornou presbítero da igreja, e ele foi levando tudo nós para essa igreja. Daí eu fui nessa igreja e vi que ali me saciava. Tudo que eu ouvia ali não precisava, eu ouvi mais coisas na internet. E aí eu queria ouvir só aquilo. Daí eu ficava com ele trazia aquele CDzinho MP3 e eu ficava o dia inteiro ouvindo aquilo ali, sabe? Uhum. E tô lá, graças a Deus, tô feliz, tô até hoje lá nessa igreja, porque Sim. ali eu encontrei a paz, ali eu encontrei a libertação de tudo, porque às vezes a gente está parcialmente liberto, não está totalmente, mas ali Deus concluiu essas áreas que eu estava com dificuldade. E como é que tu sentiu, assim, esse processo de conhecer tanto da primeira vez, na primeira igreja, quanto na segunda, esse processo de libertação, assim como tu falou? Como é que foi nessa tua experiência? Foi na oração? Foi ouvindo a palavra? Foi no compartilhar? Foi ouvindo a palavra, porque a nossa igreja fala de um jeito diferente das outras, Uhum. né? As outras igrejas, é, é difícil explicar, mas a nossa igreja, eu creio que a nossa igreja é Deus mesmo, porque ali você consegue se libertar das coisas, e a outra não. Parece que é muito superficial as coisas ali. E A gente não vê Deus agindo nem na nossa igreja. essa libertação, assim, que tu fala internamente, tu foi sentindo o Senhor te movendo a deixar de fazer tal coisa, ou a mudar uma atitude? Como é que foi? Eu fui perdendo o gosto das coisas e Deus permitiu as portas ficar fechadas para mim. 7 anos eu fiquei só buscando a presença de Deus e lendo a palavra de Deus. E eu sempre fui de ir na igreja, todos os dias que tinha culto eu ia, sabe? Nunca fui de faltar. Mas ali na denominação eu não conseguia, eu não Sim. tinha paz, assim, sabe? Essa paz, essa verdadeira paz eu encontrei só nessa igreja. Então eu louvo a Deus por essa igreja, porque ali eu encontrei praticamente o Senhor, foi ali. Sim. E o Porque teu ali eu relacionamento, consegui. a tua convivência com as pessoas, tudo foi melhorando também? Foi mudando? Tu viu Deus agindo em tudo? Uhum. Tudo melhorando, e daí todos nós viemos para essa igreja, só que meu marido, e daí dali um pouquinho também ele já veio, porque daí em casa só tinha esses materiais sendo tocados, sendo na internet, em tudo quanto é lugar. Então aquilo ali, ele gostava de ouvir também, aquilo ali foi trazendo ele também, e ele teve coragem de sair também, e nós estamos firmes até hoje, graças a Que Deus. legal. E tu sentiu, assim, a tua comunhão com o Senhor mudando? A forma como tu passou a orar, passou a falar com o Senhor? Tu acha que isso também foi mudando? Tu teve um crescimento de vida? Sim, eu acho que sim. Eu creio que sim. Tu sentiu, assim, que no momento de orar tu já sabia melhor como fazer? No momento de pedir algo pro Senhor, colocar diante de Deus as tuas necessidades, foi mudando? Porque parece que
que Deus, como eu falei, estava longe, agora Deus está perto. Eu tive várias experiências com Deus e vendo Deus responder aquilo que eu estava pedindo, que eu estava orando. Parece que Deus estava com os ouvidos abertos para mim aqui nessa igreja, e na outra não. Na outra eu pedia, mas era difícil de eu receber. Sim. E aqui não, aqui eu sinto que Deus está fazendo a obra, que Deus está movendo as coisas, a gente vê a mão de Deus. E nesses 8 anos aí que tu comentou que tu tá aqui agora na Igreja do Senhor Jesus Cristo, teve algum material que te ajudou, assim, que foi uma experiência com o Senhor, algum material da editora Vento Sul? Olha, irmã, eu vou falar a verdade, eu tenho dificuldade para ler, eu já li tudo, mas eu tenho dificuldade para compreender, eu prefiro mais ouvir, eu ouço bastante. Eu gosto de ouvir seminário, gosto de ouvir as mensagens. Eu gosto muito de ouvir. E tu acha que isso te ajudou, assim, nesses anos que tu tá na igreja? As mensagens... O Dano da Amargura eu li várias vezes. Eu achei que ali saiu até um peso, assim, de dentro de mim, quando eu li aquele livro lá. Que aquele livro eu indico, porque todo mundo precisa de ler aquele livro. Verdade. Porque aquele livro ali é uma bênção, porque a gente não sabe o que tem dentro da gente, as mágoas que a gente carrega, e ali tudo é revelado, né? Então, a gente faz muito grupo de estudo também, com amargura, já fizemos também, é cura interior, é a glória da criatura, nós estamos sempre fazendo estudo do livro. E todos os seminários também que a gente já teve, né, como tu falou aí, que tem essa facilidade maior em ouvir, né, muitas pessoas também são assim, né, preferem ouvir a mensagem de edificação, os seminários, né, e a gente tem toda essa opção também, né, tudo aquilo que tem de materiais, de livros, né, temos também em CD, em seminários, para que todo mundo consiga acessar o material, né, para que todos tenham aquilo que é mais fácil para si, né, para compreender, para conseguir tocar o Senhor nesses momentos de dificuldade, né, e eu vejo assim que cada palavra que a gente ouve, como fala, né, não volta vazia, né, então tudo que a gente escuta, todo o material que a gente entra em contato, uma hora o Senhor vai nos dar experiências, né, para que a gente possa colocar, por exemplo, a área do perdão, né, de acordo com o Senhor, a área da família, tudo o Senhor nos dá essas oportunidades, né? Neiva, tu tem alguma, assim, experiência para contar para quem tá ouvindo o teu testemunho, assim, que foi um momento de decisão, um momento que tu teve uma experiência com Deus? Eu tenho várias, mas Deus já me livrou muito. E no Covid, sabe, eu peguei essa doença, e daí eu já estava com um problema no pulmão já, e eu peguei e orei a Deus à noite, pedi para Deus, me humilhei para Deus, e falei para Deus ter misericórdia de mim, que eu estava levando as coisas meio relaxado, mas que eu ia colocar em ordem, e para Ele ter misericórdia de mim. Daí eu fui dormir e sonhei que tinha um homem com extintor assim em mim, sabe? E daí eu suei 3 vezes durante a noite, que eu tive que levantar e tirar a roupa. No outro dia cedo eu levantei e eu não tinha mais nada no pulmão, não tinha dor, não tinha mais nada. E eu vi que Deus tinha operado aquele milagre na minha vida. Olha só. Então aí que eu senti mais Deus ainda, que eu falei, olha aí, como que Deus tá perto da gente. A gente às vezes pensa que Deus está longe, Deus está ali perto. É porque Ele vai aparecer pra gente na hora que a gente tá precisando dele. Verdade. Daí a gente vai ver Ele. Senão, se as coisas estão tudo bem, você não vê Ele. Mas se você está numa dificuldade, você vai encontrar o Senhor naquela hora. E eu senti Deus naquela hora, assim, parece que estava assim, sentado perto de mim, com uma túnica assim, sabe? E eu senti aquilo assim, aquilo lá, eu fiquei maravilhada com aquela experiência que eu tive. São experiências que o Senhor nos dá, né, para que a gente possa se firmar mais nele, né, aumentar a nossa fé, que a gente possa contar também, né, para quem ouve o nosso testemunho também possa se motivar a ter experiências com o Senhor. Neiva, a gente já tá quase chegando no final, mas eu gostaria que tu deixasse umas palavras finais aí, talvez para motivar quem tá ouvindo o teu testemunho a também buscar e ter suas experiências com Deus. Então, eu queria deixar aquelas palavras que está lá em João 8:32, né? Que conhecereis a verdade vos libertará. Quando a gente está lá no mundo, a gente não conhece essa verdade, a gente gasta tanto tempo com outras coisas
e a gente não descobre essa verdade. E quando você começa a acessar a palavra de Deus, nossa, como que a vida da gente vai mudando, porque você está conhecendo a verdade, você vê que você viveu a vida inteira uma mentira, uma coisa que não existia. Então, essa palavra mexe, até hoje ela mexe muito comigo, porque eu falo para as pessoas que tem que conhecer a verdade, porque não basta só ir numa igreja e você não lê a palavra, você tem que ver, comparar a palavra com o que está sendo falado, né? Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, essa palavra aí eu deixo para as pessoas, para ler mais a palavra de Deus, porque tudo que nós precisamos, já tem irmãos que tiveram experiência, que está escrito na palavra. Então, nós temos que acessar essa palavra para nós saber agir nas horas de tribulação, nas horas que estiver passando problema, de dificuldade. Aí nós sabemos pelas experiências que os irmãos do passado já tiveram. É verdade, fica a dica aí para quem acompanha o testemunho aqui da Neiva, né? Fica ligadinho na palavra do Senhor, não se afasta, né? Nos momentos de dificuldade, se apegue mais a Cristo, né? Que com certeza você também vai ter experiência, assim como a Neiva contou aqui para nós hoje um pouquinho do testemunho dela. E Neiva, muito obrigada por contar a tua história aqui, né? Teu início, um pouco das tuas transformações, libertações que o Senhor fez na tua vida. Agradeço muito a tua participação aqui hoje. Amém. Deus abençoe os irmãos e Deus abençoe toda essa programação. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos aí que assistiram aqui comigo e conheceram a Neiva hoje aqui, um pouquinho da história dela. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Janela do Céu.